Previsões de data centers. Estou aqui com o Leonel Oliveira e vamos falar a respeito do futuro dessa tecnologia, sustentabilidade e um pouquinho de IA generativa. Leonel, obrigado por ter aceito o meu convite, é uma grande honra para mim estar aqui com você hoje. Bruno, muito obrigado pela possibilidade de poder conversar um pouco aqui e compartilhar um pouco das informações que nós temos, né? E o que a gente vê de mercado também, né? Bom, para a gente começar, eu queria saber quais são as principais tendências tecnológicas que você vê para os data centers no ano que vem. Bom, vamos lá. A gente vê, na verdade, muita coisa que está acontecendo em relação à questão de a preocupação com o consumo energético. Isso é um ponto que agora está... Não é que agora, sempre esteve em pauta, mas em algum momento da vida, quando a gente tem uma sobrecarga de possibilidades ou de fornecimentos, o pessoal deixa um pouco de lado. Mas a preocupação ela vem aumentando demais, inclusive pelas questões dos recursos que são demandados por isso, né? Por exemplo, a parte de inteligência artificial hoje, ela requer demais processamento e, por consequência, ela requer muita questão de fornecimento de energia elétrica, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa congregação de recursos, né, e essa possibilidade dessas expansões, seja ela de forma orgânica, ou seja ela, na verdade, porque tem uma demanda ela vem sendo gerada por uma necessidade de novas ferramentas e novas possibilidades de aplicações, a gente vê, por exemplo, que a estrutura de um data center com uma característica fundamentada mais inteligente, mais consistente, com menor consumo de energia elétrica, esse é um ponto de pauta que é bastante importante para poder fazer com que exista uma eficiência de utilização física, uma eficiência de utilização de recursos energéticos, de refrigeração e de pessoas também. Porque a gente fala assim, mas só reduzir e as pessoas, não. A gestão disso é importante, né? Ela é muito importante. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma plataforma formada de uma multi-cloud híbrida, pautada como o da Nutanix, que começa com HCI como fundamentação, né? Ou seja, aquela superadensamento dos recursos computacionais, de armazenamento e tudo mais, a gente vê, por exemplo, que a preocupação, inclusive no que tange a inteligência do data center, no consumo de energia, no aquecimento, na questão da emissão de CO2, porque a gente vê estudos acontecendo, por exemplo, na Europa, inclusive de economia massiva de percentual de energia elétrica, de 24% de energia elétrica ao longo do ano para data centers, de modo geral. A questão da redução de poluentes e CO2 por conta do menor consumo também, do uso inteligente e responsável do recurso natural. Então, a gente vê isso como sendo um ponto muito importante para, primeiro, se estabelecer. Vamos começar a história, né? Vamos estabelecer essa preocupação. E a partir daí a eficiência quanto à questão do desastre. Porque quando você tem essa preocupação de uma multi-cloud híbrida, data center local, com aplicações rodando localmente, com aquela demanda de inteligência artificial, processamento intenso, aquela coisa toda, mas você ter a possibilidade de você ir para o mundo externo e você fazer, por exemplo, aplicações rodando numa nuvem pública e você podendo cruzar essa informação de um lado para outro e criar um ambiente propício para recuperação de desastre, né? Então, você ter essa... Eu vou usar o termo hibridez, que até é estranho usar, mas eu acho que cabe bem aqui. Você usar essa articulação de hibridez, ela traz para você liberdade. Liberdade e responsabilidade no que tange, por exemplo, a utilização das suas aplicações de negócio, porque afinal de contas a gente não faz TI por TI, né? A gente faz TI por uma finalidade, por uma atividade fim, né? Seja para a área de saúde, seja para a área de educação, seja para a área de comercialização, de produção, de desenvolvimento, de tudo, né? Da evolução do ser humano, né? Então, essa responsabilidade, ela tem que existir, e a tendência do data center é essa, é do melhor uso dos recursos naturais, com a eficiência, vamos dizer assim, de processamento e fazer com que a gente consiga entregar o melhor tipo de aplicação, tempo de resposta, com disponibilidade e segurança para o mercado, tá? Então, a gente vê essa tendência acontecendo de fato, né? Não é só colocar por colocar os equipamentos e aplicações em qualquer lugar. Leonel, você comentou a respeito da multi-cloud, que é um assunto que tem crescido muito nos últimos meses, e eu queria saber se a adoção das empresas a esse ambiente deve continuar crescendo
e como que isso pode ser uma oportunidade para esses novos data centers? Tá, a questão da multi-cloud ela é uma realidade, né? A gente vê, por exemplo, é uma realidade e a Nutanix está muito inserida nesse aspecto. Né? E quando a gente vê essa questão da por que a multi-cloud é uma oportunidade? Por vários motivos. Né? Primeiro, por exemplo, eu posso ter exclusivamente a minha estratégia política de colocar tudo dentro de casa? Posso, eu posso fazer isso. Tem prós e tem contras, né? Mas quando você, por exemplo, pensa, na verdade, numa multi-cloud híbrida, né? Ou seja, você poder, eu vou usar o termo passear, né? Com as suas aplicações em qualquer lugar, porque eu acho legal essa história de passear, porque te dá a conotação, inclusive, de liberdade, não de responsabilidade, porque até quando a gente passeia, na verdade, para poder estar bem, mas poder estar em qualquer lugar, né? Então, o passear dessas aplicações em qualquer lugar, em qualquer cloud pública ou nesse ambiente multi-cloud, ele te dá, primeiro, a impressão ou a sensação de liberdade por causa da sua portabilidade de aplicações. Então, quando você fala de portabilidade, é poder você colocar a sua aplicação em qualquer lugar. Né? Todo mundo está pronto para ter as suas aplicações portáveis para qualquer ambiente? Não. Isso é uma verdade, porque tem muita aplicação legada, tem muita aplicação que ainda depende de algumas certas características que você não consegue fazer com que isso seja uma realidade. Mas a gente, por exemplo, no Nutanix, ela consegue, com o Nutanix Clusters, por exemplo, ela se instalar num ambiente, vamos dizer assim, público, e você ter o recurso seu local rodando na nuvem, sem você precisar fazer aquelas mega, vamos dizer assim, adequações ou modernizações imediatas, que levam algum tempo para isso acontecer. Então, o usuário ele pode fazer o quê? Ele pode criar uma jornada de modernização para que todo o ambiente dele possa ter aplicações modernas, atendendo à necessidade de negócio e com responsabilidade. Ou seja, o recurso aplicado ele é mais bem alocado e distribuído de acordo com o recurso, inclusive, do que financeiro. É porque a pessoa fala, não, tudo pode. Gente, tudo nessa vida pode. Né? A gente pode, na verdade, de repente, construir uma casa em um mês. Dá para fazer isso? Dá. Depende do quê? Depende de gente, depende de recurso financeiro e de recurso físico para você poder fazer com que as coisas aconteçam. E ainda assim, pode ser que não aconteça tudo o que você quer, porque o jeito que as coisas vão evoluindo depende de uma sequência lógica e responsável de desenvolvimento, teste e produção. Então, isso tudo é importante, porque não é só fazer, né? A gente tem que saber que, associado a isso, tem que ter um ambiente de segurança envolvido, em toda a parte de governança. Então, essa responsabilidade, ela passa a ser muito bem adequada. As empresas podem tomar vantagem de uma maneira muito responsável nesse processo responsável e coordenado do desenvolvimento das aplicações para esse mundo multi-cloud, porque ela vai conseguir melhorar a utilização dos recursos dela, ela vai conseguir modernizar a aplicação para ter aplicações mais eficientes e mais performáticas e mais inteligentes e fazer com que os dados que sejam gerados a partir dali também, eles sejam agregados para uma utilização muito interessante para a parte de inteligência artificial. Aí o pessoal diz o seguinte, mas como que, na verdade, o pessoal vai utilizar inteligência artificial, né, das empresas? Eu digo sempre o seguinte, as primeiras coisas primeiro. Parece idiota falar isso, né? É bem idiota, mas é o básico, né? Porque às vezes a gente pensa em fazer o seguinte, eu quero utilizar aquela coisa cibernética que aparece, né? Daqueles filmes de futuristas, né? Dizendo que você pode dar um pum, faz isso aqui, aquela coisa toda moderna e totalmente futurista, aparece na sua frente resolvendo tudo. Mas para que isso aconteça, eu digo sempre o seguinte, é um passo após o outro. Você começa simples e você vai elaborando. É como a gente, eu falo que a natureza e a vida da gente no dia a dia explica muita coisa. Quando a gente vai para a academia, que a gente nunca fez exercício nenhum e a gente quer começar uma prática de exercício, a gente começa, na verdade, correndo 2 horas por dia, 14 km por hora, carregando peso, fazendo isso, 200 mil abdominais, aquelas coisas todas, flexões e tudo mais. Não, a gente começa com as coisas muito simples para poder criar a chance da evolução.
E a mesma coisa, a inteligência artificial, nesse aspecto, para as empresas nesse mundo multi-cloud, ela passa a ter essa disponibilidade dos recursos disponíveis, seja ele para a interação com os dados, seja ele para a interação das aplicações, para o desenvolvimento das linguagens, para o ensinamento daquilo que você quer para os modelos, e você conseguir tirar o quê? Benefício disso, de entender qual que é o resultado que pode trazer da aplicação a estratégia que eu montei de modernização das aplicações. Perfeito. A gente falou muito do desafio energético trazido pelos data centers e pela adoção. Eu queria saber de você como que esse mercado, exigindo mais sustentabilidade, pode moldar esse setor. Olha só, isso é um ponto bem bacana, porque você acaba vendo, por exemplo, o que está associado, na verdade, às características de demanda de recursos. É aquilo que a gente quer gerar em termos de processamento, né? Então, cada vez que a gente começa a falar, vou gerar, é aquela história, vou gerar muito processamento ao longo do tempo. Você tem como prever esse tipo de situação? Via de regra, não, porque o mercado é muito dinâmico, né? Você tem uma noção, mas precisão você não tem. A gente tem uma noção de projeção de crescimento. Como que a gente consegue fazer com que esse tipo de aplicação ele gerencie esses dados todos de como está sendo consumido, de tendência, né? Então a gente vai começar a ver a estatística da utilização para a tendência e fazer uma projeção. Se por acaso, ao longo do tempo, eu tenho X aplicações e demandas por esses dados, e eu posso fazer com que essa multiplicidade ou essa projeção de dados de crescimento e processamento aumente de uma forma logarítmica ou exponencial, seja qual for o modelo em si, ou a explosão dela, como que existe, baseado nos recursos disponíveis e baseado também nessa demanda futura, crescimento populacional, demanda de recursos, demanda de estudos, como que eu consigo prever essa questão da preocupação com o consumo energético e essa sustentabilidade? Eu consigo, a partir até de uma inteligência artificial, projetar isso de fato, fazer toda a verificação, porque a geração dado é uma coisa que eu falo que isso é uma coisa que ela é sem fim, né? De fato, né? Ela é infinita. Você pode gerar os dados do modo como você quiser e quanto você quiser o tempo todo. Muitos dados são importantes, muitos dados são desprezíveis, muitos dados eles são periféricos. Quando a gente tem essa massa de informação e processamento, aí a inteligência artificial ela faz um papel fundamental de saber separar o joio do trigo, de fato, para que você possa saber qual que é a projeção de consumo de recursos que você vai ter. O que você pode desprezar, o que você não deve desprezar, o que é importante para poder ter precisão ou ajuste fino, né? A partir daí você vai poder verificar, temos recursos disponíveis, energéticos e naturais para poder atender isso? Não. Existe a necessidade de desenvolver algum outro tipo de tecnologia que possa suprir num determinado período, vamos dizer assim, a lacuna de recursos mais extensos para poder chegar naquele ponto? Resposta, sim, é possível. Então, o que tem que ser feito? Porque muitas vezes a gente tem que traçar projetos ou processos que sejam intermediários para poder chegar lá no final, né? Cria-se base de sustentação, desenvolve, seja através de energia, geração de energia através de recursos naturais, seja eólico, seja a parte de sol, solar, seja a questão da parte da própria água em si, ou qualquer outro tipo de geração. A gente tenta evitar um pouco da questão fóssil, né? Porque a gente está tentando se afastar disso, né? Mas pode acontecer, inclusive numa situação intermediária, utilizar essa parte como ponte para poder melhorar um pouco mais. A gente pode. E a IA ela pode mostrar quais são os recursos combinados que podem nos ajudar a mitigar ou reduzir um pouco do efeito colateral desse uso de recurso. Porque o impacto no final é o quanto que a gente está tendo de disponibilidade de recursos no planeta para poder fazer a coisa acontecer, né? Inteligência artificial nesse aspecto, ele pode gerar muito benefício de estudo e compreensão de como que cada data center, de como cada recurso disponível está sendo comprometido nessa história para poder atender a necessidade maior, que é o quê? De negócios.
Só que negócios abaixo da necessidade do ser humano, né? Porque a gente tem que saber que a gente tem que ter a preservação e a manutenção toda do próprio planeta para poder ter continuidade, para que os nossos filhos e netos eles possam usufruir de uma maneira bem saudável esse planeta, essa casa aqui, né? Perfeito. Leonel, eu queria saber também agora com relação à questão de investimentos. Quais são suas expectativas para o setor privado nesse ano de 2025? Como você acredita que eles vão investir? Se você acredita que teremos um bom crescimento nesse setor? O setor privado ele vai ter um crescimento extraordinário, demandando justamente a necessidade do que existe de modernização do perfil do usuário do mercado. Isso é fato. E inteligência artificial vai pautar muito isso. Ele vai pautar demais isso. A adoção de IA ela vai ser uma corrida, já é uma corrida. Tem muita gente que fala assim, eu quero fazer inteligência artificial, mas eu não sei muito bem o que eu faço com isso. Mas a minha estratégia é, eu quero ter. Mas sem saber o que é. Então, essa corrida ela vai demandar muito investimento e vai ser necessário. A modernização das aplicações é uma realidade. Nós vamos precisar, a estratégia em fornecer uma infraestrutura orientada a IA para permitir que as empresas executem, vamos dizer assim, essas aplicações todas com segurança, com toda a característica, vamos dizer assim, de simplicidade, vai ser um mote. Quem tiver isso, ótimo. A Nutanix está preparada para isso, né? A gente tem até uma estratégia de GPT na box que ela faz com que essa situação ela seja muito simplificada para o usuário. E está tudo pronto já, né? E essa eficiência de consumo energético, tudo mais, com responsabilidade, ajuda demais a acelerar essas atuações. Então, investimento vai ter um crescimento muito grande? Vai ter um investimento muito grande. A corrida vai ser gigantesca e cada vez mais a gente está pronto para poder... Aquela história, né? Você colocou o dedo na tomada, eu brinco isso, né? Todo mundo toma um choque, né? E é verdade, por quê? Porque o efeito é exatamente esse nos últimos tempos. A gente está vendo, na verdade, que a reação em relação às tecnologias que são apresentadas no mercado, ela vem crescendo muito e o benefício que essas estratégias trazem para o usuário é algo que é impressionante, e aí o céu é o limite de fato. Então, volume de investimento tende a ser muito significativo. Até porque, Bruno, quando você fala, vou investir em tecnologia, você investe não só pela questão de prazer, né? Porque eu estou investindo, estou sendo moderno, mas é porque aquilo te traz um benefício sobremaneira de rentabilidade, de melhor utilização de recursos internos, de melhor distribuição dos recursos, de você poder fazer muito mais, aquela história do jargão antigo, né? Fazer muito mais com menos, é uma realidade, porque você passa a ter disponível dados de decisão muito mais apurados para você poder saber em qual direção que você tem que seguir no mercado para potencializar participação, para potencializar diversificação eventualmente e para você potencializar a sua lucratividade, que no final da história é o que? A perenidade das suas atividades, pensando em melhorar a questão da economia, e aí vem associado a isso a riqueza. Mas quando eu falo de riqueza, não é pura e simplesmente da riqueza pelo fato de acumulação, mas é de trazer uma riqueza que traga benefício geral para a sociedade. Isso que é a riqueza, seja ela na verdade financeira, seja ela de educação, seja ela na verdade de saúde, para você poder fazer com que todo mundo seja beneficiado, porque quanto mais a riqueza aumenta de uma forma melhor para todo mundo, mais a qualidade de vida aumenta e as pessoas elas passam a ter uma qualidade de vida melhor. Isso é um ponto importante. Perfeito. Leonel, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria saber de você o que você espera da iniciativa pública, como o governo deve apoiar, ou pelo menos você deseja que ele apoie o setor em 2025. Pois é, eu acho que assim, a questão toda, o governo tem a parcela de responsabilidade em termos de investimento, ela é super importante, né? Por que isso daí? Uma vez que o governo consiga ter uma estratégia de investimento para poder desenvolver a utilização de recursos, aplicações, infraestrutura, eu falo da área de TI, mas que ela suporte todas essas questões, as iniciativas da operação do governo para poder ajudar a iniciativa privada a se desenvolver,
O governo ele tem que fazer esse aporte responsável, pensando justamente o quê? De novo, né? Quando eu coleto informações da população e eu consigo fazer com que essas informações, esses dados, eles sejam disponíveis para que a iniciativa privada consiga fazer investimentos para poder beneficiar essa população, seja ela na questão de educação, seja ela na questão de saúde, o governo está fazendo o seu papel. Então, investir na tecnologia e investir pesadamente para ajudar nas questões de educação, para investir na questão da infraestrutura e para investir também, melhorar as questões todas da parte de saúde e segurança, são pontos fundamentais para que o governo faça com que todo mundo exerça uma coisa básica que é a cidadania. Então, a gente espera que o governo faça um investimento responsável de desenvolvimento dessas aplicações, dessa tecnologia, para ajudar de fato a população a ter uma situação melhor estruturada para que a iniciativa privada possa crescer junto e todo mundo aumente a sua melhoria de qualidade de vida. Não com assistencialismo, mas com desenvolvimento de todo mundo através desses recursos disponibilizados para a população. Perfeito, Leonel. Queria agradecer todo o conteúdo que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novas entrevistas da TI Insight. Bruno, super obrigado. É um prazer, na verdade, compartilhar as informações. E bate-papo é uma coisa que a gente compartilhar esse tipo de informação com você, com a TI Insight, é um prazer, de fato, para a gente, para poder contribuir com a sociedade. Obrigado, hein? Perfeito, muito obrigado.